Presta atenção. Sabe quem nunca desiste? Uma mãe. Ser mãe é uma escolha que se renova todos os dias. Às 3 da manhã, no susto, no cansaço, na doação amorosa. Ser mãe é a forma única como uma mulher sente o mundo. Mesmo quando falta tempo, mesmo quando falta reconhecimento, mesmo quando tudo exige mais do que ela pode dar. Ninguém ensinou tudo para ela. Ela aprendeu tudo fazendo. Assim, sustentar a vida de alguém todos os dias sem parar. Hoje é dia de celebrar e reconhecer a mulher que escolheu, que lutou, que resistiu e que, sendo real, sem precisar ser perfeita, mudou a vida de todos nós em sua volta. Certíssimo, comunicação muito boa. O Flávio tem que reforçar cada vez a glorificação das mulheres do lado feminino, que foi um dos pontos, pilares mais frágeis da última eleição por parte do Bolsonaro, ou seja, tá fazendo certíssimo. E presta atenção uma coisa, presta atenção que a mídia tá cada vez chamando o Flávio Bolsonaro de Flávio e não mais de Bolsonaro. A própria mídia está se alinhando para derrotar o Lula e tá aceitando até o Flávio ganhar algo que recentemente era muito impeditivo. E agora, para dar uma descontraída já no início e também indo pela linha do Dia das Mães, e como eu sei que devem ter, além de muitas mães aqui, deve ter muitas avós aqui, eu acho que esse vídeo aqui é bem interessante e eu quero saber se vocês acham que é assim mesmo ou não. Presta atenção. Eu não quero comer mais. Não tem problema não, filhinha. Não, senhora, não é assim que fala, não. Você vai falar com ela exatamente do jeitinho que você falava comigo, vai. Vai comer tudo, porque senão eu vou botar a goela abaixo. Você vai ter que engolir tudo, que o dinheiro não cai do céu. Muito bem. Vovó, eu não tô achando. Problema não, filhinha. Vovó vai te ajudar. Ah, o quê? Tá? Como é que fala? Hã? Ai, vai procurar e acha, porque se eu achar, eu vou esfregar na sua cara. Muito bem. Vou arrumar as coisinhas dela. Não, aqui. senhora, você vai fazer com ela como você fazia comigo. Volta aqui, menina. Vem arrumar isso aqui, porque eu não sou sua empregada, eu jogo lá no meio da rua. Muito bem. 21 vezes 11. Esse aí eu não sei. Tem problema não, filhinha. Vamos lá pegar a Não, calculadora. senhora, vai falar com ela do jeitinho que falava comigo. Vai estudar, porque sua mãe paga escola boa pra você, escola cara. Tem que Era assim mesmo, é muito engraçado, né? Que as frases eram exatamente essa da minha época, eu não sei a época de vocês. E agora eu vou trazer uma reflexão interessante, tá? Que são dois jovens aqui relatando como foram criados. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, porque aqui tem um ponto que na minha criação mesmo foi diferente. E teve até um ponto que eu conversei com meu pai esses dias e a gente teve uma discordância sobre esse ponto. Presta atenção que interessante isso aqui, tá? Basicamente são dois jovens que na minha concepção são bem-sucedidos ao ponto de vida que eles estão, os dois passaram para boas faculdades, e eles contam como que foi a criação deles. E a criação deles foi fora do script. Como assim? Qual que é o script que eu até fui criado dessa forma? Ah, deixa o jovem escolher a profissão, deixa ele fazer o que ele quiser, ele tem que ter autonomia, ele tem que ter várias coisas. E aí olha como que esses dois jovens foram criados e agora parece que eles identificam que foi o melhor caminho. Presta atenção. Café com teu concorrente tem um convidado especial, se apresenta aí. Oi, eu sou o João Bruno, irmão da Giovana. E hoje a gente vai contar coisas tóxicas que os nossos pais fizeram na nossa... Coisas tóxicas. Por que eles usaram essa palavra? Porque essas coisas que eles vão citar aqui são consideradas, ou eram consideradas há pouco tempo, como coisas tóxicas. Só que agora você vê o resultado dessas coisas tóxicas que parece que deu um excelente resultado, né? Criação, para eu ser aprovada em medicina numa federal e pro João... Pra eu passar no ITA. Começando por como funcionava a nossa mesada quando éramos adolescentes. A nossa mesada ela era baseada em nota, então a gente tinha que tirar uma nota X para ganhar uma certa quantidade de dinheiro. Então, tirava 10, tirava 9,5, tirava 9, você ganhava uma quantidade de dinheiro específica. Quando tinha simulado também era por classificação, e até no cursinho, quando eu fui fazer cursinho 2 anos, minha mesada também era na base da classificação do simulado. E se tirasse nota abaixo de 7, perdia dinheiro. Tinha isso, perdia dinheiro. Nós sempre fomos obrigados a fazer esporte. Essa primeira parte, ok. Essa segunda parte é bem contrassenso.
Não era só o que a gente quisesse fazer naquele momento, era o pré-determinado pelos Ou nossos seja, os pais obrigavam os esportes que eles iam fazer e se entrasse tinha que continuar na base do pau, pelo que parece. pais, e eles obrigavam a gente a continuar. Até porque, se fosse depender do que a gente queria, a gente ia começar uma coisa, depois de um mês ia largar e começar outra, e não ia criar disciplina, constância, resiliência, que é o grande benefício do esporte. E aí, forçar a criança a fazer o esporte, tá certo ou tá errado? Qual que é a opinião de vocês? Então a gente fez natação, né? Natação e karatê. O meu irmão fez até a faixa marrom, eu não fiz muito tempo de karatê, mas eu fiz 12 anos de balé clássico. E hoje eu falo super bem, mas na época eu não gostava, minha mãe que me obrigava. Quando a gente era mais novo também, os nossos pais obrigaram a gente a decorar a tabuada até o 15. E assim, eu era horrível na tabuada, tinha competição de tabuada na escola, eu era tipo um dos piores, eu era horrível pra decorar a tabuada. Nunca sabia nada, errava toda hora, meu pai achava que eu ia ser péssimo em matemática, que ia me ter que colocar numa aula particular, com Mon. E ele gabaritou a matemática quando ele passou no ITA, então teve salvação. Eles também sempre falaram pra gente estudar pra caramba, fazer alguma coisa muito boa, porque não ia ter herança, zero herança pra gente, e a gente ia ter que lutar pra fazer qualquer coisa. E eles também sempre falaram pra fazer o que daria dinheiro pra gente poder ter condições de fazer o que gosta, e não só fazer o que gosta e ficar... Ó, essa parte é boa. Fazer algo que dê dinheiro para ter condição de fazer o que gosta, e não fazer o que gosta e depois querendo coisa para dar dinheiro, né? E conseguir... Essa parte aqui é polêmica também. E aí? Obrigar a galera a escolher profissões mais rentáveis, tá certo ou tá errado? Sofrendo para ganhar dinheiro depois. Claro que no fim das contas não é só dinheiro, né? Porque cada um foi para um ramo completamente diferente. Mas assim que eu decidi que ia fazer medicina e o João decidiu que ia fazer engenharia, eles incentivaram a gente a estudar para estar na melhor faculdade possível que a gente pudesse alcançar, sabe? Tanto que meus pais que apresentaram o ITA pra mim, e quando eu decidi que eu ia fazer isso, escolhi, eles sempre me apoiaram muito, ficar quanto tempo fosse necessário, porque eles achavam que o importante era eu atingir o meu sonho, independente de quanto tempo levasse. Eles nunca encheram nosso saco para ter um plano B no cursinho, né? Para mim sempre foi estudar quantos anos fosse necessário até passar numa universidade pública, e para ele, mesmo ele passando em outros lugares, passou no IME, eles Essa parte é um pouco luxo, porque os pais deles deviam ter condição, né? não faziam a gente ficar pensando em plano B ou C, era sempre focado no plano A. Mas eu acho que o principal é que eles foram pais muito presentes na nossa educação, então... Mas é que tem uns pontos polêmicos. E aí, obriga os filhos ou não obriga os filhos? Deixa eles seguir o coração deles ou não? Pergunta boa, hein? Pergunta boa e polêmica. Agora eu vou trazer pra vocês uma lapada de um bispo. Eu acho que ele é bispo, né? Dom Odair. Ou é Dom? Eu acho que o Dom é o bispo, né? Dom Odair detona. Dom Odair detona e dá sermão em quem vota no PT. E esse cara, eu acho que foi um dos caras que está sendo perseguido até, teve processo contra ele, sei lá, mas nada muito grave assim não, coisa mais de perseguição mesmo, presta atenção. E no Brasil o povo quer, inclusive aqui em São Domingo, tem muita gente aqui, a gente vê pelo resultado das eleições, que ama o comunismo. Vocês estão errados, porque nós temos que defender os valores da fé, nós temos que defender os valores da igreja, o valor da família. Seria bom vocês entrar numa universidade federal e andar dentro da universidade e ver como são os jovens comunistas das nossas faculdades e os professores. Esses candidatos aí desses partidos comunistas é tudo abortista. Mas vocês gostam de votar neles. Infelizmente. Não se vota em quem defende aborto. Na época da eleição fala, não sou a favor do aborto. Depois é a favor do aborto, quando se elege. É horrível. O mundo seria muito melhor, talvez muito mais justo, se tivesse todas as crianças abortadas vivido. A família é anterior ao Estado. O que esse pessoal comunista prega? Um partido único, mandando em tudo, e o Estado como dono de tudo. Isso é o comunismo. Pena que muitos de vocês gostam de votar nesse tipo de coisa, né? Votem gente que é comunista. Isso chega a ser um pecado, porque ninguém mais perseguiu a igreja e as famílias no mundo do que o comunismo. E aqui no Brasil, essa mentalidade comunista, o que ela está fazendo? Destruindo a família. 70 anos destruindo a família. E a Rede Globo ajudando com as novelas. Por que nós estamos voltando agora os casamentos na igreja, os jovens estão namorando, por causa da internet conservadora, onde escuta o catecismo da igreja. A leitura dele está muito certa. Onde escuta a verdade, não se vê mais novelas. As novelas acabaram com as famílias.
destruíram o sentido verdadeiro da família. A família é atacada em todos os tempos. Porque o comunismo é isso. Comunismo que é família destruída, o povo sempre pobre, dependendo do Estado. O Estado manda em tudo, manda na educação, manda na comunicação, manda com censura naquilo que é a liberdade das pessoas. Vai lá na China ver se você pode falar o que você quer. Vai na Coreia do Norte. Vai em Cuba. Eu quero ver muito como que o Lula vai reagir com a igreja indo para jugular dessa forma. Enquanto isso, olha o que está acontecendo na USP. Uma grande vergonha, meus amigos. Presta atenção. Ah, quebrou! Gritou um estudante enquanto derrubava o portão da reitoria da USP na quinta-feira. Cerca de 400 alunos ocuparam o prédio. No centro do impasse está o auxílio de permanência da USP. A reitoria propôs reajustá-lo para R$ 912 mensais. Os estudantes exigem R$ 1.804, equivalente ao salário mínimo paulista. Para efeito de comparação, o Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do governo federal, paga em média R$ 697 por família. Os estudantes da USP, financiados pelo contribuinte paulista, pedem um auxílio individual quase 3 vezes maior. Os estudantes reivindicavam aumento de bolsas, melhorias nas moradias Eles universitárias não conseguiram entender que o mundo mudou. Olha a pesquisa que ele vai apresentar agora. e manutenção da estrutura física dos campos. As demandas são válidas, mas o argumento perde força quando o método é depredar o patrimônio público, e perde ainda mais força diante de um dado que o movimento estudantil sistematicamente ignora. Segundo pesquisa com a Quest de 2025, 59% dos brasileiros confiam pouco ou nada na universidade pública. 54% acreditam que ela promove mais ideologia do que ensino de qualidade. Cenas como a de quinta-feira não combatem esse número, elas o alimentam. A conta final: aulas perdidas, imagem destruída, confiança corroída, vai para quem mais depende da universidade pública e para quem a financia, sem jamais ter pisado nela. O que acontece é que as pessoas vivem em bolhas e poucas pessoas olham os dados da forma correta. Esses alunos estão no lado errado da força. Já tiveram no lado certo, no sentido do lado da opinião pública. A opinião pública não tende mais para lá. Muita gente hoje não colocaria e não permitiria seus filhos irem para a faculdade pública. Algo que era impensável na minha época. Eu, por exemplo, fiz faculdade pública. E meus pais sempre quiseram que a gente fosse para a faculdade pública, nem só pelo lado financeiro do preço a pagar, mas principalmente pela qualidade que sempre foi pregada. E agora não, tantas pessoas perderam seus filhos para a ideologia que muita gente não permite e incentiva a ir para a faculdade particular, preferindo gastar muito dinheiro para não perder a sua prole. E aí, quando acontece isso, a revolta popular só aumenta mais ainda. E lembre que para esse vídeo alcançar mais brasileiros, você precisa curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!